No vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre pedagogia e licenciatura específica. Mas para começar, primeiro a gente vai ver todas as possíveis graduações que alguém pode fazer. Então tudo o que eu vou falar aqui é graduação, é curso superior, tá? Começando pelo tecnólogo. Muita gente fica na dúvida se é curso superior, se a pessoa é graduada ou não, mas tá? Tecnólogo é um curso superior e tem os mesmos direitos de qualquer outro graduado, como fazer especialização, pós-graduação, né? Tanto stricto sensu, que são os mestrados e doutorados, quanto lacto sensu, que é uma pós-graduação mais rápida e mais ampla, não tão específica. Também pode participar de concursos públicos e garantir a sua vaga como alguém formado no ensino superior. A segunda possibilidade é o bacharel, que eu acredito ser o mais comum de todos. O bacharel formado, em bacharelado, ele pode atuar em diversas áreas diferentes. Por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um enfermeiro, todos são bacharéis. A formação superior que eles fizeram é bacharelado. Agora nós vamos para a licenciatura. A licenciatura foi pensada para formar professores. Então todos aqueles que têm a pretensão de fazer uma licenciatura, seja ela específica ou não, têm o objetivo de trabalhar como professor. Então vamos começar com as licenciaturas específicas. Quem se forma nessa modalidade pode dar aula para o ensino fundamental, séries finais, que é do 6º ao 9º ano, e também para o ensino médio. E aí é óbvio, se ele for crescendo na sua graduação e se especializando mais, ele pode subir e se tornar um professor também na educação superior. Mas vamos focar aqui na educação básica. Então, todo formado em licenciatura específica é um professor da educação básica que atua do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, né? Ficou clara a área de atuação como professor. E que cursos são esses? Por exemplo, quem faz licenciatura em letras é o professor do ensino fundamental, séries finais e ensino médio. E aí ele pode dar aula de português, de literatura, dependendo da formação, né, do que letras, o que é, tipo, letras espanhol, letras inglês, letras literatura. E aí ele pode dar também aula desse idioma. Pode dar aula de inglês, aula de espanhol, aula de francês, porque a grade curricular que ele cursou lhe dá a habilitação para isso. Mas obviamente tem outros, né? Esse foi só um exemplo, tem também história, matemática, geografia, física, química, educação física, são todas licenciaturas, podem ser cursos, né, de licenciatura, que vão formar professores aí para séries finais e para o ensino médio. Existe também, para esses mesmos cursos que eu citei, ao invés de licenciatura, bacharel. E quando se faz bacharel nessas áreas, você tem outras áreas de atuação que não é a escola. Mas se por acaso você decidir se tornar um professor, às vezes você está mais inclinado para a área de pesquisa, mas aí você encontrou alguma dificuldade ou não gostou, mudou de ideia, quer se tornar um professor. Aí você vai fazer uma complementação pedagógica e essa complementação vai tornar você um professor, vai te habilitar para ser professor, mas essa complementação pedagógica, ela não tem nada a ver com o curso de pedagogia. São só disciplinas específicas para te habilitar como professor. Então você aí é formado em história, só que você é um bacharel em história. Decidiu se tornar professor. Você vai fazer uma complementação pedagógica específica para a sua área de atuação. Existem outras áreas que são diferentes, que também há a possibilidade de você fazer uma complementação pedagógica e se tornar um professor. Aí depende muito do que tem dentro da grade curricular do seu curso de bacharel.
Mas, por exemplo, você estuda psicologia, você é formado em psicologia e você fez dentro do seu curso disciplinas de sociologia. E aí você quer dar aula ali, dependendo do número de horas de cursadas, você pode dar aula, se tornar um professor de sociologia. Para isso, você faz uma complementação pedagógica em sociologia para se tornar um professor daquela área. É mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se esse exemplo específico que eu dei para vocês é praticado, mas essa é a ideia da complementação pedagógica, tá? Complementação pedagógica em pedagogia é algo que o MEC está estudando eliminar, porque, segundo eles, não forma um pedagogo integral, né? Fica faltando muita coisa, o curso é muito falho, é muito fraco, mas ainda não tem nada certo, né, com respeito a isso. Mas não as complementações pedagógicas específicas, ok? Se você aí é um engenheiro e quer se tornar um professor de matemática, então você faz a complementação pedagógica e se torna um professor da educação básica. Complementação pedagógica em matemática, tá? Bem específico. Agora vamos falar da pedagogia. Pedagogia é uma licenciatura e ela forma professores. Muitas pessoas acham que a pedagogia forma apenas professores da educação infantil, para atuar na creche e na pré-escola. Mas não, o pedagogo ele também recebe habilitações para dar aula do primeiro ao quinto ano. Para falar a verdade, o professor habilitado para dar aula no ensino fundamental séries iniciais é o formado em pedagogia. E por que pedagogia não entra como uma licenciatura específica? Um dos motivos, eu acredito, é porque o professor pedagogo ele pode dar todas as disciplinas estudadas do primeiro ao quinto ano, tá? Português, matemática, história, geografia, artes e assim por diante. O pedagogo, ele estuda essas disciplinas na faculdade e aprende a ensinar para os seus alunos essas mesmas disciplinas. Então não é específica, né? É bem amplo o trabalho do pedagogo e em algumas escolas é dividido as disciplinas entre eles, mas ainda hoje em algumas escolas, principalmente nas escolas públicas, é um professor para todas as disciplinas em cada sala de aula. É aí, gente, que vem a diferença do professor regente de disciplina, que é aquele professor que dá uma disciplina específica para as turmas deles, e o professor regente de turma, que é o professor que dá todas as disciplinas para uma turma específica dele, tá? Uma turma ali que pode ser terceiro ano, pode ser o quarto ano, enfim, qualquer uma ali das séries iniciais do ensino fundamental. E também recebe todas as habilitações para trabalhar com a educação infantil, trabalhar com alfabetização, trabalhar com as crianças na creche lá, no maternal, né, no B1, no B2, que é os bebezinhos mesmo, ou as crianças maiores que estão nessa fase de desenvolvimento muito mais amplo, né, no desenvolvimento motor, cognitivo, e aí o pedagogo recebe habilitações para isso. Mas o pedagogo também recebe outras habilitações para trabalhar no campo educacional, dentro da escola e fora da escola, como ser coordenador, supervisor, orientador pedagógico. O pedagogo também pode ser diretor, né, da escola, pode trabalhar nas secretarias de educação, na secretaria da escola, com um cargo específico, né, cuidando ali da parte administrativa, de documentação dos funcionários e pagamento, ou mais ali na linha de frente, recebendo a comunidade, fazendo matrícula, cuidando da documentação dos alunos e outras documentações que a escola disponibiliza e tem que cuidar. Então existe uma ampla possibilidade de atuação para os pedagogos, que também fora da escola vai de hospital a empresas, passando ali por ONGs e outras instituições públicas que não são escolas, como asilo, CRAS e assim por diante. Então a formação do pedagogo
abre um amplo campo de trabalho. E tem um vídeo aqui no canal, tá bem específico, detalhando tudo que um pedagogo pode fazer. Claro que algumas dessas profissões a gente precisa se especializar, mas a gente já recebeu a base na faculdade, se especializa para atuar de forma mais profissional, né? Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre licenciatura específica e licenciatura em pedagogia, bem como a complementação pedagógica específica e também os cursos de bacharel e tecnólogo, que são formações superior, mas para outras áreas, que atende a sociedade muito bem também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Curte o vídeo, inscreva-se aqui no canal. E se você quiser uma resposta mais específica, talvez de alguma situação mais particular, me siga lá no Instagram. O link também tá aqui na descrição.